Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, texto muito conhecido que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, escrito de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 8, a partir do verso 26, iremos até o verso 40. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu lerei, os irmãos acompanharão, da maneira que se encontram. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela leitura da palavra e te pedir mais uma vez que tu nos dê, Senhor, a condição de caminharmos, Senhor, e que essa palavra, Senhor, possa, iluminados pelo Espírito Santo, possa nos esclarecer, nos alimentar, nos abençoar, nos edificar. É a oração que nós fazemos à noite desse dia, e em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, esse é um texto, né? Um texto que relata a igreja que marchava, a igreja que avançava, mesmo a despeito das perseguições. O capítulo 8 começa, né? O relato de Lucas, no capítulo 8, falando sobre a perseguição que se rompeu, né, por parte dos judeus contra a igreja. Imediatamente a gente percebe que essa igreja, ela começou a se mover, saindo de Jerusalém e experimentando por ação de Deus aquilo que é a sua missão. Se a gente observa que essa foi a ordem de Jesus Cristo, que a igreja deveria começar em Jerusalém, mas deveria avançar, não é? Passando por Samaria, até alcançar os confins da terra, a gente vai entender que antes da perseguição a igreja permaneceu parada, ela permaneceu estagnada em Jerusalém. Quando se dá a perseguição orientada pelo Sinédrio, essa igreja então,
ela deixa a sua zona de conforto para viver exatamente aquilo que foi estabelecido para ela a partir da grande comissão de Cristo Jesus. Bom, aí Filipe entra em Samaria, a palavra do Senhor diz que aquela estada de Filipe ali em Samaria foi maravilhosa. Ele entrou, ele pregou, o Senhor operou sinais e prodígios através dele, e o povo foi tomado de grande alegria, houve conversão, não é? E a gente observa tudo isso, e logo depois o ministério de Filipe continua, e aí a gente chega até esse relato, o relato onde Deus mesmo chama Filipe para essa missão: evangelizar aquele homem. É interessante a gente observar, eu gostaria de destacar algumas questões que hoje se fazem necessárias, não é? E a gente não pode abrir o texto e deixar de falar, porque a gente percebe a narrativa que é construída a fim de tirar, né, a credibilidade da palavra, da pregação do Evangelho, de um Deus soberano que está operando, e tudo vai se resumindo à politicagem humana, tudo explicado a partir de um ponto de vista humanista, entendeu? Totalmente afastado daquilo que o Senhor nos apresenta nas Sagradas Escrituras. Pois bem, na caminhada cristã, Deus nos chama para missões que são específicas. Nós não podemos perder isso de vista. Muitas vezes em lugares que são inesperados. Você veja, Filipe entra em Samaria, ele encontra um povo. Esse povo sedento veio ao seu encontro, ele trouxe grande alegria. Agora, o Senhor chama o mesmo homem e leva ele para o deserto. É uma outra coisa, é um outro lugar. É o mesmo homem, é o mesmo Deus no controle, mas num outro contexto diferente. E a gente precisa entender isso, esse Deus que opera, independente do contexto. E quantas vezes nós queremos ditar como deve ser, e aí a gente tem uma régua e um compasso para explicar que só pode ser de uma forma, desconsidera a soberania de Deus que opera independente do contexto. Como se nós fôssemos detentores daquilo que se opera, eu e você. Não era Filipe o detentor. Certamente quem faz Filipe entrar em Samaria, um Filipe transformado, um Filipe mudado, um Filipe que caminhou com Cristo, um Filipe que estava lá quando eles pediram para que o Senhor fizesse descer fogo sobre Samaria. Agora, é um Filipe que entra por Samaria para pregar boa nova. Quem pediu fogo, agora traz uma palavra de salvação. Mudou. Porque os preconceitos humanos caem por terra. O que prevalece é a vontade de Deus. O que nunca aconteceria a partir de um coração meramente humano, agora se opera através da ação do Espírito Santo. E diz o texto aqui, que agora ele ouve a voz de Deus mais uma vez, e ele encaminha o seu ministério a partir da voz do Senhor. Irmãos, tudo que a gente pensa sobre a ordem, os chamados de Deus para a nossa vida, e nós precisamos entender que nós fomos chamados para cumprirmos, não é, a vontade do Senhor. Então, não parte do meu coração nem do teu. Parte dele. Parte de Deus. Mesmo diante das dificuldades, cremos que Deus é soberano, é Ele que ordena os nossos passos, para nós cumprirmos o seu propósito, que são propósitos eternos, que estão para além da nossa capacidade de enxergar, de ver, de entender. O que fazer no deserto, gente? A gente foi chamado para pregar para pessoas. Ele entrou em Samaria e tinha gente.
Imagina o que ele viveu ali, o que ele experimentou ali. Agora ele é chamado pelo Senhor para o deserto. Deve ter um equívoco, ali tem um problema, tem algo que não está batendo, né? É o deserto, é para lá que a gente tem que ir, é para lá que a gente foi direcionado, que a gente foi enviado por Deus. Mas o que poderá acontecer lá? Bom, por quê? Porque a gente precisa entender que nós nunca iremos enxergar totalmente, com clareza, o propósito de Deus. Nós só temos que ouvir e obedecer. Nós vivemos um tempo que a narrativa de que o cristianismo chegou à África subsaariana, a África subsaariana é a África abaixo do deserto do Saara, que é a África miserável, que é a África negra, a África pobre, né? A África desvalida, problemática, né? Então, há uma narrativa, no nosso tempo, principalmente, que o cristianismo chegou à África apenas como um produto do colonialismo europeu, como uma forma de impor uma cultura nova, desrespeitando a cultura original daquelas populações. Bom, aí a gente precisa dar resposta a isso. A gente precisa estudar, a gente precisa entender. E nós estamos aqui, e a oportunidade, abrindo o texto, para a gente caminhar. Será que isso é verdade? Quer dizer, o cristianismo é o braço opressor daquele que vem colonizar, sobre aquele que é colonizado, e que então não se converteu, não teve um encontro com Cristo, ele foi obrigado. Olha só, a narrativa é toda essa, tá? É nesse ponto que a coisa é séria. Ele foi obrigado pelo braço forte do opressor rico, europeu. Mas aí, a gente precisa entender uma coisa. Isso não se sustenta diante de evidências arqueológicas e históricas, especialmente no caso da Etiópia, onde há registros de uma presença cristã séculos antes da colonização europeia. Achados arqueológicos relevantes trouxeram à luz essa verdade. Aksum, né, é uma cidade, ali se escavou e se encontrou um templo do século IV. Essa cidade foi o centro do antigo reino da Etiópia. A estrutura, a ornamentação dessas construções não tem traços nem influência europeia, e sim, no local foram achados elementos tanto da cultura africana própria, como também semítica, dos judeus. Quer dizer, havia uma relação, veja que interessante, olha a relação. E interessante que já no século IV, havia um trabalho, havia um culto, havia uma religião ali estabelecida, com templo. Eles descobriram também inscrições com cruzes cristãs, textos, né, na língua daqueles que ali habitavam, né, a língua litúrgica etíope, símbolos cristãos em túmulos, pedras datadas do século IV, do século VI da nossa era. Uma das mais conhecidas é a estela do rei Ezana. A estela é uma pedra, né? Então, uma pedra talhada com texto. Eles encontraram essa pedra e essa pedra era o manifesto de um rei Ezana, primeiro monarca cristão da Etiópia, que deixou inscrições declarando a sua fé em Cristo. Descobertas recentes, agora 2020, em Beta Samate, uma outra cidade. Arqueólogos descobriram na cidade antiga de Beta Samate uma igreja cristã do século IV, com uma inscrição grega que menciona Jesus e Cristo, juntamente com cruzes e outros símbolos cristãos. Essa descoberta é anterior a qualquer presença missionária europeia e mostra uma igreja enraizada na tradição local. Isso mostra que o cristianismo etíope é mais antigo que o da maioria dos povos europeus. Quer dizer,
o cristianismo na África é mais antigo que o cristianismo em muitos lugares da Europa. Está vendo como é que vai desmontando, cara? Isso que está sendo construído agora para desmerecer, entendeu? A evangelização, o poder de Deus, o agir de Deus, né? Na expansão do evangelho da salvação, promovida por Ele mesmo. E tentar reduzir o cristianismo apenas como mais um instrumento e uma ferramenta de opressão contra o pobre, o necessitado, o negro, o carente. A gente precisa entender que o cristianismo chegou na Antioquia antes do Islã. No século VII, quer dizer, o Islã chega. Antes das cruzadas, só no século IX. A colonização europeia na África só começa com força verdadeiramente no século XIX, 1400 anos depois do cristianismo ter chegado à Etiópia. Portanto, o cristianismo em regiões como a Etiópia e o Egito, a igreja copta do Egito, uma das mais antigas também, não é produto da dominação colonial, mas sim uma expressão autêntica da expansão do evangelho de Cristo Jesus promovido pelo próprio Deus, através da sua igreja. Certamente, as origens elas se dão a partir desse encontro de Filipe aqui, com alguém que tinha autoridade naquelas terras, alguém que voltou para casa, sabe, marcado por esse encontro com Filipe. Alguém que voltou para casa e ali começou um trabalho, porque para você ter uma religião totalmente estabelecida 4 séculos depois, a gente sabe como é que começa um trabalho. Um trabalho não começa assim, ele já não começa estabelecido com templo, com liturgia, ele começa aos poucos, um passo de cada vez, alguém que chega e lança semente. Certamente esse encontro de Filipe é um encontro que vai abençoar uma terra distante, cumprindo aquilo que Jesus Cristo disse que seria fruto do trabalho da igreja, chegar aos confins da terra. Chegar aos confins da terra. Irmãos, a temática de hoje é cumprindo o chamado. Uma introdução longa, mas eu acho que é esclarecedora. A gente precisa dar resposta a questões que estão sendo colocadas no nosso tempo, e o púlpito é o lugar para isso. A nossa escola dominical, nosso estudo de quinta-feira, é isso que a gente tem feito, sabe? Não é uma mensagem desassociada da realidade, uma mensagem fora daquilo que está sendo vivido, aquilo que está sendo dito e experimentado. A mensagem, ela sempre precisa estar contextualizada dentro da realidade. Bom, cumprindo o chamado, lembrando que Deus é quem determina. Deus, ele intervém diretamente na vida de Filipe, ele dá uma ordem clara, embora misteriosa, vai para o deserto. Esse chamado mostra que Deus dirige o seu povo de maneira soberana, mesmo quando os caminhos parecem ilógicos. Mesmo quando a gente acha que aquilo ali está fora da nossa perspectiva, não é? Não. A gente precisa entender que tem um projeto que vai para além daquilo que a gente está enxergando. Filipe vai ali para encontrar com um homem, mas uma igreja vai ser plantada. Ele vai para se encontrar no deserto com uma pessoa, mas no plano maravilhoso de Deus, a vontade de Deus está sendo realizada através daquele encontro, e muitos seriam alcançados a partir daquele encontro. Gente, eu não consigo ver, mas meus olhos precisam se submeter à vontade de Deus. A igreja precisa continuar caminhando dessa forma, sabe? Eu acho que nós temos nutrido olhos arrogantes, olhos que parecem orgulhosos pelo treinamento. Nós treinamos os nossos olhos treinados, olhos que são capazes de enxergar com clareza todas as coisas. Eu gostaria de dizer que aquele que é enviado pelo Senhor, ele é humilde para entender que ele não enxerga
mas ele foi chamado para fazer. Mesmo que eu não veja, eu fui chamado para me submeter. A partir do momento que a gente começa a achar que a gente está dominando, que a gente está no controle, e que só pode ser da maneira e do jeito que a gente acha que deve ser, a gente perde de vista que o Senhor que nos chamou, Ele nos capacita, e nós entramos dentro de um projeto que é muito maior do que nós. O projeto de Deus para que a igreja avance, e que o evangelho seja pregado, é muito maior do que a vida do Jonas, a vida do pastor André, a vida da irmã Estela, a vida da irmã Hilda. É muito maior. Nós fomos inseridos num projeto muito maior. Nós não temos a dimensão. Filipe tinha a dimensão. Eu e você temos a dimensão. Então como que nós podemos achar que nós temos o controle? Se nem eu e você temos a dimensão. Eu não tenho a dimensão do alcance dessa palavra, com portas abertas, janelas abertas para o mundo através da internet. O que essa mensagem vai fazer? Aonde ela vai tocar? O que vai se operar a partir de uma palavra dita desse púlpito? Seja pelos nossos pregadores, a letra de um hino. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para fazer isso, e o Senhor opera através disso. É tão interessante porque diz o texto que no 28 ele estava de volta de Jerusalém. Certamente ele era alguém que tinha se convertido ao judaísmo, um prosélito, portanto, e ele voltava de lá na sua carruagem, no seu conforto, voltava para casa. Mas diz o texto que na carruagem ele vinha lendo o profeta Isaías. Bom, isso Filipe não podia fazer, gente. É isso que eu quero dizer. Isso Filipe não podia fazer. Ele só podia ouvir a voz de Deus. Agora, o que estava acontecendo no coração do etíope já estava acontecendo. Não vai acontecer no encontro com Filipe, não. Já vai acontecendo. Agora, Filipe é um instrumento naquela hora para que aquilo que Deus já estava operando pudesse se concretizar a partir de um servo obediente à voz do Senhor. O etíope já vinha de Jerusalém, sabe, lendo aquele texto já vinha trazendo ao coração dele algumas questões, né? Quem é esse? De quem o profeta está falando, não é isso? Agora, tanta coisa para ler no Antigo Testamento, ele vai estar nesse texto? No texto de Isaías 53, 7 e 8. Mas aí Deus continua trabalhando no coração de Filipe. Filipe foi para lá, esperou, a carruagem se aproximou, podia ter passado, podia não ter sido observada, ele poderia ter se cansado, ele poderia ter desanimado, ele poderia ter desistido, ele poderia ter observado aquilo e não ter sensibilidade para entender. Mas aí o Espírito toca Filipe de novo e diz para ele o seguinte, verso 29, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Quer dizer, é o que Deus está falando para nós enquanto igreja. Gente, nós precisamos nos aproximar das pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Nós precisamos nos aproximar. Vocês viram isso? Filipe, você precisa se aproximar. Vai ao encontro, é isso que a igreja precisa fazer. A igreja não está aqui esperando, aguardando. A igreja tem que estar em movimento. Estava em Jerusalém, vem a perseguição e ela se move, ela se movimenta. Ela vai ao encontro do necessitado, do carente, daquele que é alvo da graça e da misericórdia de Deus. Vai ao encontro, corre, se aproxima da carruagem. Aí vai um necessitado. É o trabalho da igreja, sabe, quando a gente se reúne nas nossas atividades, é perguntar tudo que a gente está fazendo para cumprir esse chamado. A gente entende o nosso objetivo, a gente está se aproximando, a gente está ficando mais perto, a gente está mais próximo, a gente está propondo uma conversa, a gente se interessa por aquilo que está acontecendo ali.
A gente tem visão, a gente está preso, emparedado, a gente só olha para a gente só entende o que é a gente só compreende o que é espelho. Porque certamente ali, um homem totalmente diferente de Filipe, tá? Totalmente. Totalmente diferente de Filipe. E aí o desafio, né, para aquele que é chamado, veja, um totalmente diferente. Mas quem tem que correr atrás? Quem vai na direção? Quem propõe a conversa? Quem vai para o diálogo? Quem se preocupa? Quem tem olhos para enxergar? Tem olhos para ver? Disposição para investir o seu tempo? E diz o texto que ele correu. Filipe correu. Filipe correu. Filipe não rastejou. Filipe não foi andando em câmera lenta. Filipe foi como quem tem pressa, como quem está entendendo que é preciso fazer o que ele tinha para fazer. Ele não tem a visão plena, mas o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer, eu tenho pressa para fazer. Nós como igreja precisamos ter pressa num tempo tão difícil e tão complicado. Um tempo que as pessoas estão carecendo da palavra de Deus. Não há nada que resolva a situação do homem, não há nada que seja mais profundo e mais transformador do que o evangelho da salvação. E é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa ter pressa, a gente tem que correr, ter disposição, não desanimar, não parar. Sabe, não é fazer com marasmo, não é fazer quando sobra tempo, não é fazer quando dá, não é fazer quando não tem problemas, não é fazer quando tudo parece acertado, quando tudo parece muito lógico dentro da minha compreensão, onde está no domínio das minhas perspectivas de vida. Não, a igreja está sendo perseguida, ele sai dali, ali a dificuldade, a perseguição a gente sabe como é que é, a gente é um apelo do mundo dizendo se esconda, é um apelo do mundo dizendo não fale, é um apelo do mundo dizendo vai embora, é um apelo do mundo desista, e Filipe corre. O mundo grita todo dia para mim e para você, fique em casa, cuida das suas coisas, se preocupe com a tua história. Olhe para o teu coração, centralize todas as suas forças na sua própria vontade, nos seus interesses, luta com o seu braço, faz do teu jeito. Marca a tua perspectiva com uma caneta marca-texto para ficar bem evidente diante de ti todos os dias o que você precisa fazer. Para aqueles que cumprem o chamado do Senhor, gente, só há uma coisa que brilha diante de nós todo dia. Nós temos uma missão. Para Filipe, a ordem para ir para o deserto, e ele vai. Para Filipe, a ordem se aproxima, ele corre. Aí a gente reclama de igrejas esvaziadas, igrejas sem membros, igrejas fechando na Europa, igrejas fechando nos Estados Unidos da América. Quando a gente voltou da pandemia, eu fiz um estudo, uma série de estudos, eu mostrei para os irmãos, eu falei para os irmãos, o Senhor vai mostrando para a gente vai enxergando, a gente vai orando, o Senhor vai dando a visão. Gente, vamos nos cuidar, vamos nos preparar, vamos nos organizar. Por quê? Porque essa realidade está acontecendo, o esfriamento, as pessoas abandonando, não há corrida ao encontro daqueles que são necessitados. Muito pelo contrário, a gente corre para fazer a nossa própria vontade. E os templos estão fechando. E eu gostaria de dizer para os irmãos que a dinâmica é espiritual, mas essa dinâmica espiritual toca a realidade. E aí começa um círculo vicioso. Como é que funciona? As pessoas não frequentam, as pessoas não vão. Daqui a pouco a gente perde a liderança, os pais não trazem os filhos. A igreja que não tem crianças, a igreja que não tem jovens, a igreja que não tem adolescente. Bom, quando a geração que está ali à frente, ela passa, e a gente passa muito rápido. Minha mãe já está fazendo 80 anos. Passa muito rápido, um sopro, como diz o salmista, um sopro de vida. E aí o que fica? Não fica nada.
E esses tempos vão fechando porque não consegue pagar a luz, não consegue pagar a água. Como é que paga a luz? Como é que paga a água? Aí para não gastar água e não pagar a luz, aí entra um ciclo, tipo assim, vamos fechar, vamos ter menos trabalho, você tem menos trabalho, aí você tem menos gente, você tem menos possibilidade de falar, você deixa de correr, você paralisa, você vai ficando estagnado, a coisa não acontece. Aí o que vai ocorrer? Bom, não conseguindo pagar os impostos, não pagando nada, a gente vai fechar as portas e vai botar o templo à venda. Isso é real, é verdadeiro. Já está acontecendo no Brasil, tá? Já está acontecendo no Brasil. Igrejas históricas fechando as suas portas. E a gente com arrogância, sabe? Porque nós, detetores da ortodoxia, a ortodoxia é importantíssima. Se a gente não esquecer da ortopraxia. Se a gente não esquecer que a gente tem que correr. Se a gente não esquecer que a gente tem que se aproximar. Se a gente não esquecer qual é a nossa missão. Se a gente não esquecer que tudo se baseia na oração. Porque se não ora, não ouve a voz de Deus. Filipe era um homem que ouvia a voz de Deus porque orava. Aí a gente está dentro do templo, eu não ouço Deus falar. Você não ouve porque você não ouve, porque você não ora. Você não ouve porque você não lê Bíblia. Você não consegue enxergar porque você não tem compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com a liturgia da igreja. Eu tenho compromisso com aquilo que eu aprendi desde criança, como é que faz. Aí eu tenho uma habilidade enorme. Você não sabe nada de Deus. Nada de Deus. Mas é nada. Tudo isso são ossos de alguma coisa que já morreu. E a gente fica ostentando esses ossos para lá e para cá. Carregando esses ossos para lá e para cá. Larga esses ossos. Deus não é o Deus de coisas mortas. Coisas vivas. De coisas que mudam a sorte. Que renovam a realidade. A igreja, ela tem um chamado para renovar a realidade. É sal. É luz. Eu e você. Não se acende um candeeiro para se colocar debaixo de um cesto. E quantas de nossas igrejas são candeeiros que estão se apagando debaixo de um cesto? Porque nós estamos esquecendo qual é o nosso chamado. Estamos esquecendo qual é a nossa missão. Quando a gente se equivoca com respeito a isso, a gente perde tudo, gente. Aí as coisas deixam de acontecer. O Espírito Santo guia. É Ele que orienta. Chega-te, ajunta-te a esse carro. Deus está falando para mim e para você hoje de novo. Gente, como igreja, primeira igreja presbiteriana, vamos nos aproximar. Vamos chegar, vamos ouvir o que está sendo dito, porque quando ele se aproxima, ele ouve que ele está lendo, ele percebe que há uma necessidade, ele percebe que há uma carência, aí ele faz a pergunta, e qual é a pergunta? Você está entendendo o que você está lendo? Não estou. Ele fala de quem? É dele, é de um outro. Só vou entender se alguém me explicar, entendeu, Léo? O mundo só vai entender se a gente correr, se a gente se aproximar. Se a gente ouvir, se a gente cumprir a nossa missão, se a gente comunicar. Outro ponto que a gente precisa destacar é que essa comunicação precisa ser clara, tá? Eu estava vendo um missionário aos povos indígenas, dizendo o seguinte, que no texto em que Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele pregando esse texto aos índios, né? Ele percebeu que na tribo pão não significava nada, não era pão. Pão para mim fala tudo, é uma chave que abre minha cabeça, não é? O pão, aí a gente amplia. Pão nosso de cada dia, é tudo aquilo que a gente necessita no campo material. Viu como é que o pão é um símbolo poderoso no mundo inteiro? Tá, mas tem lugar que as pessoas não vão entender. Não, mas tem que ser assim. Não, Jesus falou isso aí.
Não, fazer exegese do grego. Pão é pão. Eu estudei no seminário, fui para a Europa, estudei na Escócia, no berço da nossa denominação, e pão é pão. Tá, isso é bom para você, no seu gabinete, na sua torre de marfim, é maravilhoso nas discussões teológicas, é maravilhoso. Mas eu gostaria de dizer que os índios precisam ouvir o evangelho. E aquele missionário ouviu o Senhor dizendo para ele: corre, se aproxima. Isso é se aproximar. E aí ele disse assim para eles: Jesus Cristo é a mandioca que desceu, é o alimento que nos sustenta espiritualmente. Fez todo sentido. Fez todo sentido. Agora, nós somos arrogantes. Nós somos arrogantes. Só tem um jeito. A nossa maneira de fazer, o nosso jeito de dizer, a nossa forma de falar. Gente, Filipe está ali obedecendo à vontade de Deus. Ali está acontecendo algo que ainda não tinha acontecido. A mensagem está sendo pregada para judeu. Agora ele encontra um homem que se converteu primeiramente ao judaísmo, vem lendo Isaías, tudo um projeto de Deus. Filipe ouve a voz de Deus, chega até ele. A partir dessa leitura que ele faz, ele se interessa, se aproxima, faz a pergunta certa, ele responde. Aí vem a outra parte. Contar essa história, pregar esse evangelho, falar de Jesus. Foi isso que ele fez. Sabe quem é esse? Esse é Jesus. Ele começa a pregar para ele. Entrou no carro e foi com ele. Não era o caminho de Filipe, repararam? Mas o servo do Senhor não tem caminho. O caminho do servo do Senhor é fazer a vontade de Deus. Você está indo para onde? Não, eu vou contigo. Eu entro no carro e vamos pelo caminho. Eu estou aqui no centro da vontade de Deus. Aonde quer que seja. Aonde quer que seja. Nós estamos ali, no centro da vontade de Deus. Ele pega e vai com ele. E a partir do texto que ele leu, ele foi explicando para ele. Filipe explicou, olha só, explicou. Não é chegar aqui, falei, fiz minha parte. Cheguei lá e falei assim, olha, é Jesus, é isso, é aquilo, e acabou. Não, ele explicou. Ele passou tempo. Ele investiu. Ele se preocupou. É isso que nós precisamos fazer. Sabe, fazendo um negócio mais ou menos, fazendo o que a gente faz de praxe. Não, a gente tem que aguçar os ouvidos, e a gente tem que se preparar para dar resposta, mas uma resposta que seja esclarecedora, que consiga explicar, para que as pessoas que vão nos ouvir nos entendam. Isso é comunicar. Aí, seguindo eles caminhar fora, chegando em certo lugar, o texto não fala quanto tempo isso demorou, mas pode ter demorado muito tempo, onde havia água, certamente, Filipe chegou no ponto em que ele fala da necessidade do batismo, por isso que ele vê água, e aí ele entende que se ali tem água, e se Deus estava operando no coração dele, aí ele diz assim, o que impede que eu seja batizado? E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco. Deixa eu dizer, nós temos 2 sacramentos na igreja reformada, e quais são? O batismo e a Santa Ceia. É certo que a gente tem uma liturgia, uma forma de acontecer, um lugar para acontecer, e tudo dentro daquilo que é a normalidade, é isso que precisa acontecer, e a gente luta para que seja assim, e a gente se esmera para que aconteça, não é verdade? É verdade. Mas qual é o centro? Qual é o objetivo? O objetivo é batizar. A liturgia, todo o entorno, tudo o que acontece em volta, não pode
ter a prioridade como se tivesse a mesma importância. Felipe está no carro, tem um rio na beira da estrada, uma estrada empoeirada, desce ali, a gente não sabe como é que é a descida no barranco, mas já desce. Aí eu falo para você, faltou liturgia, faltou o local propício, faltou tudo, só não faltou a vontade de Deus se cumprindo na vida daquele homem. É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que perceber, não é, Jonas? O que é o principal? O principal é que alguém confessou Jesus Cristo como Salvador. Alguém confessou Jesus Cristo como Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Então, para tudo, e ali é o lugar. O lugar comum, ordinário, se transforma num lugar sagrado. Lugar santo. Lugar do operar de Deus. Eu me lembro daquele pastor que cuidava das suas ovelhas, no lugar de todo dia, no lugar comum, ordinário, onde ele passava, pisava, as suas ovelhas tinham aquilo ali como seu local de caminhada, de pastagem. Um dia, ele observou algo extraordinário acontecendo. Tinha um arbusto, um espinheiro, bem pequeno, mas ele ardia e não se consumia. Aquilo mudou a história, não daquele homem. Aquilo mudou a história do seu povo. E quando ele se aproximou, o Senhor que se manifestava ali, disse para ele assim: tira as sandálias, porque o lugar é santo. O lugar é santo. Gente, aonde a igreja pisa, aonde a igreja vai, aonde Felipe está andando, entra em Samaria. Samaria é um lugar santo. Ele sai, ele ouve a voz de Deus, é um lugar santo. Ele vai para onde Deus manda, um deserto, não tem ninguém, não tem nada, é lugar santo. E quando o Senhor ordena para que ele corra em direção àquele carro, aquela corrida é santa. E quando ele se atenta para aquilo que estava acontecendo dentro daquele carro, aquela tensão é santa. E quando ele vai no caminho explicando o evangelho da salvação, aquilo é santo. E quando ele desce e vai até as águas com aquele homem, aquilo é santo. É culto. Quem vai me dizer que isso não é culto? Quem? Quem terá a coragem de dizer que ali não se manifesta um culto genuíno a Deus? Quem? Vocês vejam, os africanos, a partir desse texto, os africanos são alcançados. Chegam lá, não encontram lá nenhum vestígio da cultura europeia. Nada. O vestígio que tem ali é da cultura africana própria. Então é a maneira do cristianismo ali ser professado, não é? Porque está ali a cultura, está na letra, está na língua deles. Interessante, porque também tem ali alguma coisa do judaísmo, porque é de lá, o etíope está vindo de Jerusalém, então tem alguma coisa ali. Mas isso tudo é cultural. Mas o que importa? É que ali tem uma igreja genuinamente cristã. É isso que importa. Ali tem o agir de Deus, ali tem o operar de Deus, ali tem um Deus poderoso, fazendo, realizando. O eunuco crê e é batizado. A obra do Espírito é evidente e é eficaz. Dá fruto. Depois do batismo, aí a missão continua. Não para. A gente não fica parado na realização que a gente fez e fica celebrando essa realização a vida inteira, sabe? Aquilo que a gente fez, foi lindo, foi maravilhoso. Aí a gente marca a data, todo dia comemora, todo ano realiza aquelas comemorações. Tá, aquilo ali aconteceu, mas o Espírito Santo toma Filipe e leva ele para diante. Como ele fez em Samaria, agora ele faz de novo. Cumpriu sua missão, André? Cumpri. Vamos lá. Vamos continuar. Não é? Quando a gente cumpre fielmente o nosso chamado,
Deus mesmo cuida dos frutos, tá? Deixa eu dizer, por que não dá fruto? Eu fico perguntando. Eu sempre me pergunto como pastor, tá? Eu tenho uns questionamentos comigo que são próprios de um líder espiritual, um pastor. Então a minha preocupação é a seguinte: por que não dá fruto? E essa é a minha preocupação. Me debruço sobre isso, penso sobre isso. Aí vou para a palavra. Como é que funciona a igreja primitiva? Como é que as coisas estão acontecendo? Como aqui? Perseguição, dificuldade, uma cultura que é uma cultura avessa à nossa pregação, e tudo isso acontece e tal. Mas a igreja lá dava fruto? Dava. A igreja dava. A igreja experimentava crescimento qualitativo? Experimentava. A igreja experimentava crescimento quantitativo? Experimentava. Quantitativo. Atos dos Apóstolos, Lucas vai relatando. De vez em quando, você observa ele fazendo uma observação. De vez em quando, você pode ver. Você vai lendo Atos dos Apóstolos, você vai ver que Lucas, ele vai falando das lutas, do trabalho missionário, as lutas, como que os apóstolos estavam avançando e tal. Aí ele para e diz assim, mas a igreja crescia. E muitos se convertiam. E muitos eram alcançados pelo evangelho da salvação. E muitos se achegavam à igreja. E muitos eram acolhidos. Ele não fala isso. Vai usando essa expressão o tempo todo. A igreja cresce numericamente. A igreja deixa de crescer quando a gente estabelece que ela não cresça. Quando a gente dita a regra. Quando a gente faz o desenho. Quando a gente risca o mapa. Mas quando a gente se submete à vontade de Deus, a vontade de Deus é que o evangelho seja pregado. E essa igreja, ela cresce, ela avança em qualidade, em quantidade. Se não está crescendo, tem alguma coisa errada. Se a gente não cresce em qualidade, a gente tem que rever a mensagem, o púlpito, o estudo bíblico, rever a escola bíblica dominical, rever todos os nossos conceitos. Se a igreja não cresce em número, a gente também tem que rever. Um povo que está sedento, um povo que está carente, um povo que está precisando de uma palavra, um povo que não sabe para onde vai, um povo que está envolto à escuridão, às trevas, um povo adoecido. Gente, um povo assim, e a gente não experimenta de gente que necessita, se dizendo alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Agora, tem que ter humildade para a gente poder dizer assim, tem. E como que a gente vai fazer? A gente tem que olhar para cá todo dia, ó. Ler esse negócio todo dia. Isso aqui é o nosso mapa, isso aqui é o nosso guia, isso aqui é o nosso direcionamento, isso aqui é o nosso lampião. É isso aqui que a gente lê todo dia. Como é que acontece aqui? Bom, então a gente não está fazendo bem assim, não é bem desse jeito que a gente está fazendo. Chegamos lá fui lá conversar com o pai da Andréia, não foi? A gente sabe das dificuldades, o homem que ele sempre foi, não é? Duro, não é isso? A gente sabe. A gente vai chegar ali para conversar. Aí o Fluminense me ajudou, cara. O Fluminense foi campeão da Libertadores naquela semana, olha que maravilha. Aí o Fluminense me ajuda pra caramba. Aí eu chego lá, ele é Fluminense doente. Aí eu falo assim para ele, pô, que alegria, você está alegre? Tô. Pô, o Fluminense foi campeão, foi, Jonas? Aí ele alegre, se tivesse aí, estava alegre, né? Aí a gente começou a falar sobre alegria e tal. Aí eu parei e falei assim, vamos falar de uma alegria que é muito maior? Cara, a gente começa a falar do Fluminense, a gente começa aqui, a gente começa falando daquilo que a pessoa entende, a gente toca nela primeiro, aí depois a gente fala da grande alegria, a alegria verdadeira, Jesus Cristo como Salvador. E nós terminamos aquela conversa, ele dizendo para mim o que o eunuco disse aqui. Pastor, eu confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Marcamos o dia do batismo, não foi? Nós fomos para lá, não foi? Na tua casa, debaixo do teu teto, aquele lugar sagrado. Naquele dia teve culto. No dia que ele professou a Jesus Cristo diante de mim, não foi diante do André, não foi diante do Felipe, no caso do eunuco, foi diante de Deus. Felipe e eu somos mensageiros que ouve a voz de Deus, que entra pelo lugar, que fala aquilo que Deus quer, mas quem opera é o Senhor, quem está no governo é Ele, quem está fazendo é Ele. Eu gostaria de te chamar, gente, vamos fazer a nossa parte. Por quê? Porque aquilo que a gente não pode fazer, Deus não exige de nós, Ele não exige de mim nem de você. Por quê? Porque Ele fará.
Naquele dia, lá na casa do presbítero Jonas, algumas pessoas reunidas da família, nós celebramos ao Senhor, cantamos hinos de louvor, abrimos a palavra, a mensagem foi entregue, o batismo, primeira vez que ele participou da ceia. Irmãos, um irmão nosso, que depois de convertido nunca entrou por essas portas. Sabe o que eu ouvi no dia que eu entrei naquela casa? Deus falando assim para mim: André, corre, se aproxima, encosta, ouve e comunica de uma maneira que ele consiga entender. Sentado, não tem púlpito, eu e ele. Ele sentado na cama, né, Jonas? Eu sentado numa cadeira. Eu e ele assim. Não tem microfone, não tem púlpito. Não tinha um livro aberto, porque eu citei o texto de cabeça. Mas ali é lugar do agir de Deus. Ali é lugar do agir de Deus. Mas sabe por quê? Porque tudo começa aqui, tudo começa na palavra, tudo começa no culto, tudo começa no louvor, tudo começa naquilo que a gente faz como igreja, naquilo que a gente opera, tudo começa aos pés de Cristo. Filipe ouviu Jesus falar, ele viu Jesus fazer, ele caminhou com Cristo, ele foi para junto à intimidade de Cristo, então ele sabia exatamente como é que era, por conta dessa experiência maravilhosa. Aí naquilo que ele não entendia, peraí, eu não entendo, mas não importa, ele mandou, eu faço. E para a gente poder encerrar o sermão de hoje, irmãos, Deus nos chama, né? E nós cumprimos esse chamado. Ele nos chama a cumprirmos a missão que Ele mesmo preparou, a semelhança de Filipe, tá? Nós somos enviados para proclamar o Evangelho, mesmo em caminhos desertos, difíceis, inóspitos, onde parece que nada vai funcionar, onde ninguém daria nada para acontecer, nenhum projeto assim. Vamos pensar num projeto hoje, né? Quando você vai implantar um grande negócio, o que você faz? Faz uma pesquisa lá no local. Outro dia eu ouvi dizer que uma igreja, uma denominação dessas que cresce, não vão abrir um templo aqui em Queimados, sabe por quê? Porque não tem o público, né, que eles esperam. Fizeram uma pesquisa, contrataram empresas para fazer uma pesquisa. Então a pesquisa descobriu que não tem esse público-alvo, sabe? Entendeu como é que é? É o deserto, pô. Queimados é deserto, né, Leandro? Aí não vai abrir o templo. Quer dizer, não é assim que se faz, não é assim que a igreja prega o Evangelho, sabe? Não é a gente que faz pesquisa e descobre, não é a gente que vai entender ou compreender, mas o agir de Deus vai para além da nossa compreensão humana. Deus é soberano naquilo que Ele nos envia. Nós precisamos apresentar boa disposição para a obra. Com marasmo, com daqui a pouco, com de vez em quando, com hoje sim, amanhã não, com começa e não termina, vai, mas não vai, entende hoje, se emociona, se alegra, chora durante o culto, vai embora, esquece tudo na segunda-feira de manhã. Não funciona. É preciso clareza para comunicar o que Queimados está falando, o que o pessoal do nosso tempo está conversando. Nós precisamos ter ouvidos, o que a cultura está dizendo, sabe, na música, na poesia. Aí a gente fica preso, a gente fica aqui, não, isso aqui não, eu só ouço isso, eu só entendo isso aqui, eu só compreendo aquilo, isso não pode. Aí a gente não conversa, a gente não sabe, a gente não está inserido, a gente está vivendo dentro de uma bolha. Ele não chamou para uma bolha, Ele chamou para a gente ir, para a gente caminhar, para a gente atravessar as terras, para a gente chegar até nas culturas, para a gente poder tocar as pessoas com o Evangelho que seja claro o entendimento de quem nos ouve. Nós precisamos, irmãos, de manter o nosso objetivo sempre diante dos nossos olhos. Nós estamos estudando toda quinta-feira falando sobre o objetivo da igreja. Então, se a gente perder o objetivo, gente, a gente acaba aqui dentro, sabe?
O objetivo é manter o que a gente faz. O objetivo não é manter o que a gente faz, é saber por que a gente faz. A gente faz para alcançar o objetivo. O objetivo não pode ser fazer aquilo que a gente sempre fez. Não, é saber por que um dia se começou a fazer. Se começou a fazer porque tem um objetivo a ser alcançado. Bom, a gente abandonou o objetivo, esqueceu o objetivo e hoje o objetivo passa a ser manter o que sempre se fez. Aí acaba aqui dentro. Morre aqui dentro. Essa é a causa. Precisamos manter o nosso objetivo diante dos nossos olhos. O Senhor tem falado conosco poderosamente, não tem? Tem. Eu gostaria de te chamar, nós vamos louvar o Senhor. Eu gostaria de te chamar para que você se colocasse de pé para a gente louvar o Senhor. E depois que a gente louvar o Senhor, eu vou propor uma oração pela minha vida e pela tua. É pela minha vida e pela tua, gente. Porque Deus falou primeiramente comigo. André, corre. André, se aproxima. André, aguça os ouvidos para ouvir. Eu tenho certeza que Ele falou com você hoje também. Vamos louvar o Senhor.